No vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia? A gente vai falar sobre o imposto de renda mínimo de até 10% para pessoas físicas, empresários, sócios de empresas que recebem lucros e dividendos num valor superior a R$600 mil por ano. Tem muita confusão sobre isso e eu vou te esclarecer tudo nesse vídeo. Se já está valendo, se não está valendo, quando começa a valer, o que ainda pode mudar, como isso afeta a sua vida. Mas antes de mais nada, já clica no botão de gostei, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque isso é muito importante para mim que estou aqui produzindo esse conteúdo de alta qualidade de forma totalmente gratuita para você, tá bom? Então vamos entrar diretamente nesse conteúdo para que você entenda todo esse contexto de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito específica. Isso que a gente está falando, esse imposto de renda mínimo de 10%, ele já ganhou até uma sigla, é o IRPF-M. Nós todos já tínhamos o IRPF, que é o Imposto de Renda Pessoa Física, aquele lá que pode chegar até 27,5% no ano. Agora surge o IRPF-M, que é o Imposto de Renda Mínimo. Para quem que ele se aplica? Ele se aplica para aqueles que receberem lucros, dividendos de ações, que até então, até 31 de dezembro de 2025, continuarão isentos de imposto de renda. Agora, se esse projeto de lei for aprovado, mas eu já estou imaginando que quando você está assistindo esse vídeo, o projeto já foi, e em essência, o que eu vou falar aqui não mudou nada, tá? Então, dica importante para você começar a consumir esse conteúdo. Consulte a validade dessa informação, principalmente na descrição do vídeo, a gente vai atualizar essa descrição do vídeo, caso esse projeto seja aprovado e o que eu estou falando aqui se mantenha, esteja valendo, ok? Beleza, então vamos lá. Regra geral. Até 31 de dezembro de 2025, as distribuições de lucros e dividendos das empresas para os CPFs, para os sócios, continuam e permanecem isentas de imposto de renda e de imposto de renda mínimo. Qualquer imposto de renda é absolutamente isento, independente do valor que for distribuído. Portanto, eu posso, como sócio da minha empresa, distribuir lucro de R$1 milhão por ano, 2 milhões, 3, 5, 10, desde que a minha empresa tenha este lucro, eu posso distribuir para o meu CPF sem qualquer imposto, seja imposto de renda, seja qualquer outro imposto. Perfeito? Perfeito. Regra geral. A partir disso, você já coleta a primeira informação importante. Todos os lucros apurados na contabilidade referente ao ano 2025 e lucros acumulados dos anos anteriores poderão ser lançados e aprovados na contabilidade para que sejam distribuídos em 2026 e em 2027, ou seja, até 2028, durante esses 2 anos, mesmo que essa nova lei comece a valer e exista esse imposto de renda mínimo, se nós estivermos falando de lucros acumulados, apurados e aprovados na contabilidade, até 31 de dezembro de 2025, 100% desse valor pode ser distribuído em 2026 ou 2027 em qualquer mês que você quiser, e eles ainda assim estarão isentos desse imposto de renda mínimo de 10%. Perfeito? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes do vídeo. Tem 2 regras muito importantes aqui no vídeo, essa é uma delas. Com essa, sabendo disso, você já vai conseguir aproveitar esse período de transição, que a gente chama, antes dessa nova lei começar a valer, e vai conseguir aproveitar essa regra para esse ano e ir se beneficiando dela ao longo dos próximos anos, desde que siga esse formato que eu acabei de descrever. Perfeito? Perfeito. Agora, começamos 2026 e o que hoje é chamado de projeto de lei pode virar uma lei. Então esse projeto de lei, que é o PL 1087 de 2025, que já foi aprovado no Senado e na Câmara, só está pendente de assinatura do presidente, mas eu imagino que quando você esteja assistindo esse vídeo o presidente já assinou, mudou muito pouco ou quase nada em essência. Por quê? Esse projeto, ele basicamente garante a isenção do imposto de renda para as pessoas físicas de renda menor de até R$5 mil. Hoje, quem receber até R$5 mil não vai mais pagar imposto de renda, mas para compensar esse benefício que o governo dá, ele quer arrecadar daqueles que têm mais renda. Então, se você é um desses que tem mais renda ou deseja ter mais renda, presta muita atenção agora que esse negócio começa a valer. Tem muita confusão nesse texto. Então, basicamente, o que esse texto diz com muita clareza? Aqueles que distribuírem ou receberem lucros de uma pessoa jurídica para uma pessoa física superior a R$600 mil por ano deverá pagar
esse imposto de renda mínimo. Quem receber R$ 601 mil no ano não vai pagar exatamente os 10%. Esses 10% tem uma fórmula de cálculo, então ele começa em 0,1% e vai a 0,5%, 1%, 2% e assim vai, de acordo com esse valor que passar dos 600 mil. Se você passar desses 600 mil e chegar em 1.200.000 no ano, a partir de 1.200.000, aí sim tudo é calculado sobre 10%. Então, se eu distribuir exatamente 1.200.000 reais de lucro da minha empresa para o meu CPF, eu devo pagar 10% sobre o 1.200.000. Não é só sobre o que passa, é sobre o valor total, sobre 1.200.000, que vai dar 120 mil reais de imposto de renda a ser pago no ano. É muito dinheiro. Se eu distribuir 2 milhões de reais do meu CNPJ para o meu CPF, eu vou pagar os mesmos 10% sobre o total dos 2 milhões de reais, que vai dar 200 mil reais de imposto de renda pessoa física mínimo. Esse valor não é dedutível com outras fontes de dedução do imposto de renda. Ele é um imposto de renda à parte, ele é um imposto de renda a mais, ok? Então, fica aqui essas considerações para você ver o tamanho do impacto disso, o tamanho desse impacto que pode representar no seu bolso, sabendo que essas pessoas, essas empresas que estão distribuindo esses lucros e gerando essa tributação do imposto de renda à pessoa física, elas já pagaram impostos na sua empresa, mas agora, por conta dessa nova lei, deverão pagar também no seu CPF nessas condições que eu acabei de descrever. Tem um outro gatilho nessa lei que ele é muito interessante de se conhecer para se proteger. Por quê? Ele diz que quando o valor distribuído de lucros for superior a 50 mil reais no mês, será retido 10% naquele mês do valor distribuído. Então, se eu distribuir no mês 60 mil reais de lucro, será retido 10% disso, que dá 6 mil reais. Porém, se nos outros meses eu distribuir 40, 30 e no total do ano eu não tiver ultrapassado os 600 mil reais, eu não deveria pagar imposto de renda mínimo nenhum. Aquele valor retido dos 6 mil reais naquele mês deve ser restituído para mim na minha declaração anual do imposto de renda. Entendeu? Então, vai acontecer a retenção mensal na fonte sobre qualquer valor acima de 50 mil reais. Mas a obrigatoriedade de pagar efetivamente e quanto tem que ser pago é somente se ultrapassar os 600 mil reais de distribuição de lucro no ano. E aqui presta muita atenção, porque da forma que o texto está escrito hoje, esse é um ponto que a gente deve atualizar o vídeo, tá? Caso mude. Da forma que está escrito o texto hoje, esses 600 mil reais, o que entra nessa base de cálculo? Os lucros da minha empresa particular, que não está listada na Bolsa de Valores, mas também investimentos em ações de outras empresas que eu tenha estão abertas em bolsa. Por exemplo, eu invisto na Bolsa de Valores brasileira e eu tenho lá 10 ações de diversas empresas. Elas me pagam também lucros e dividendos. Vamos supor que eu ganhei 100 mil reais dos meus investimentos em bolsa, mais 600 mil reais das minhas empresas individuais. O que acontece? Soma um com o outro. E no geral eu passei dos 600 mil reais, eu vou ter que pagar 10% de imposto em cima dos 700 mil reais. Mesmo essas ações, individualmente elas são isentas, só que para fins de cálculo elas entram no cálculo e o texto da forma que está hoje me exige tributação sobre tudo. Existem notícias e comentários dos legisladores que esses valores das ações negociadas em bolsas estariam excluídos desse imposto de renda mínimo. Existem comentários, notícias, mas não é o que está escrito na lei, pelo menos até agora, tá? Então, já encaminhando para o final desse vídeo e contando a segunda regra importante, eu quero que você entenda que um vídeo para eu explicar tudo que eu expliquei, eu já trouxe muita informação nova e relevante, mas um vídeo é pouco para explicar tudo que essa lei traz de mudança. Então, com certeza, a gente vai gravar outros vídeos aqui no canal, entrar nos pontos mais divididos, nos pontos que geram mais dúvidas. Não deixa de colocar o seu comentário aqui nesse vídeo com a sua dúvida, com a sua indignação, enfim, com aquele ponto nebuloso que você não entendeu, que eu vou me dedicar àquilo e vou trazer para você essa informação aqui em tempo real, tá bem? Então, dito isso, o que nós já falamos até aqui traz alguma conclusão óbvia. Se eu sou sócio de uma empresa, eu vou me cuidar agora para que eu não receba mais do que 600 mil reais por ano, porque eu não quero pagar mais um imposto. Não faz sentido para mim pagar mais um imposto além de tudo que eu já pago. Eu posso me planejar e assim eu não vou deixar passar desses 600 mil reais na distribuição do lucro.
Entendido? Entendido. Tá, Eduardo, mas peraí, não é justo. Eu gostaria de ter mais lucro distribuído, porque eu tenho outros objetivos de vida, tenho outros sonhos, outras aquisições que eu quero fazer. Muito bem. Que alternativa nós temos a partir da entrada em vigor dessa nova lei em 2026? Fora essa que eu já expliquei do período de transição, qual é a outra alternativa que nós temos? Vamos lá. Uma empresa, ela pode ser proprietária de bens. E geralmente os sócios, eles usam o dinheiro do lucro para viver, então gastos no mercado, roupas, etc., o dia a dia comum. Eles também gastam esse dinheiro na aquisição de imóveis, de carros e de outros investimentos, às vezes em mercado financeiro, mas outros pode ser terra, por exemplo, loteamento, etc. e tal. A sua empresa, seja ela como a minha, um escritório de advocacia, ou seja ela uma consultoria, ou seja qualquer ramo que for, ela está vinculada à atividade que ela exerce. Então eu só posso exercer atividade de advocacia na minha empresa de advocacia. Eu não posso exercer uma atividade imobiliária, de aquisição de vários imóveis, de venda desses imóveis com mais valorização na minha empresa de advocacia. Mas eu posso ter uma holding, que é uma empresa, dona da minha empresa geradora de lucros, e eu posso distribuir sem qualquer limite de valor o lucro da minha empresa geradora de dinheiro para a minha holding. Porque esse imposto de renda mínimo, ele é de um CNPJ para um CPF, para uma pessoa física, ele incide. Mas se eu distribuir até 600 mil reais para o CPF e mais 1 milhão, 2 ou 3 de lucro para a minha holding, eu estou distribuindo de um CNPJ para o outro. Logo, a minha holding recebe esse dinheiro sem qualquer imposto e a minha holding pode adquirir um carro, ela pode adquirir um imóvel ou mais, desde que, presta muita atenção, se respeite a finalidade dessa holding. Eu não posso ficar adquirindo bens, patrimônio na minha holding para ficar usando de qualquer jeito na minha vida pessoal. Mas existem muitos tipos de holding, holdings de investimento, de administração de bens, holdings imobiliárias. Então cada holding pode ser uma empresa com a finalidade justamente de fazer esse dinheiro ser investido em imóveis, ou em veículos, ou até em mercado financeiro. E essa holding maior pode guardar esse patrimônio que invariavelmente também será utilizado pela pessoa física, mas não exclusivamente para a sua vida pessoal, mas em conjunto com a atividade empresarial. Porque veja bem, eu estou aqui no meu escritório de advocacia, exercendo a minha atividade profissional, que é entregar um conteúdo informativo para você. Para isso eu estou usando este microfone, estou usando este iPhone que está gravando aqui esse vídeo, e isso não deixa de ser utilizado também na minha vida pessoal, mas é uma ferramenta de trabalho para a minha atividade profissional. Então, essas aquisições têm relação com as atividades que eu exerço. Ou seja, o que vai acontecer a partir desta nova lei em 2026? Muitas e muitas holdings serão abertas e essas holdings guardarão a maior parte dos patrimônios das pessoas, desde que muito bem estruturadas. Isso vai acabar sendo bom, porque a holding não tem a utilidade apenas de guardar o patrimônio e administrar, ela serve também como uma ferramenta de sucessão do patrimônio. Quando eu quero transferir a maior parte do meu patrimônio, ou todo ele, para os meus herdeiros, mas eu não quero passar por um processo de inventário, a holding é o veículo utilizado para se colocar o patrimônio lá e, claro, gente, com as devidas cláusulas, precauções, orientação jurídica. Por favor, não tome o que eu falo nesse vídeo como verdade única e absoluta para você sair fazendo as coisas. Sempre consulte um advogado especialista que vai acompanhar o seu caso e vai montar o seu planejamento específico, tá? Mas acho que conseguimos ao longo desse vídeo dar uma visão geral de como essa lei vem, do que ela afeta, quem que será impactado por ela e quais são as alternativas para não pagar ou pagar o mínimo de imposto possível em cima desses lucros. E se bem planejado, esse novo futuro, essa nova realidade na qual a gente consegue conter os 10% de imposto, utilizar de holdings, é possível viver muito bem, sem um incremento de custos de impostos. E, por outro lado, muitas das pessoas que nós conhecemos vão se beneficiar com a isenção do imposto de renda de até R$5 mil na fonte. Isso é bom, isso é positivo, isso é bom para as pessoas, essa redução de carga tributária. Então eu quero saber o que você achou desse projeto de lei, dessa nova regra. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, coloque aqui nos comentários. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal, acompanhar os vídeos que a gente posta por aqui. Vou ler os comentários, respondê-los, a gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!